Muito boa tarde a todos, todas. É uma alegria estar aqui nesta tarde e falar sobre essa temática que é bastante interessante, né? E que trouxe para nós, pessoalmente, assim, bastante regozijo, né? À medida que preparávamos esse estudo. A palestra, como nós colocávamos, você precisa... Aqui não é só porque está atrapalhando aqui o visual, né? Você pode ficar para grande. Com apontador. Porque ele está tapando aqui o negócio do box, tá entendendo? Onde abrir ali, não Você consegue abrir quando deixar assim mesmo? Não, aqui ele vai demorar para cima. Coloque o apontador para Não vai passar. Assim que está aparecendo aqui, né? Isso é o aquecimento, não tem aparecendo. Sobe a tela. Clica no verde ali, no verde, em cima. Tem três bolotinhas no canto esquerdo. Agora vai. Assim que aparecer só. Agora tudo aqui. Bom, então, partindo do release que foi divulgado, né, na programação, a gente vai recapitular, só para relembrar que a ideia, né, era, partindo desta obra aqui, né, do estudo do Ravi Ravindra, realizar um estudo do Evangelho de João a partir de uma perspectiva distinta das que têm sido adotadas, né, comumente pelos autores, somente aqui no Ocidente, buscando paralelos com os ensinamentos das tradições orientais relacionadas ao yoga e à sua filosofia. O Ravi Ravindra, ele é hindu de nascimento, né? Então ele tem um pensamento completamente diferente, até porque ele não teve uma criação, assim, uma educação dentro do cristianismo mais conhecido, né? mais ortodoxo. Então, de certo modo, ele faz uma análise sem ficar preso, né, aos dogmas mais conhecidos, né? Ele faz uma análise mais livre do Evangelho de João, buscando nas suas raízes, né, aquelas ideias que estão mais referenciadas na literatura oriental. Então, assim, ele, até em algum momento, a gente sempre quando fala assim, de uma palestra sobre o cristianismo, sobre Jesus, gostamos de enfatizar, eu sei que aqui tem pessoas que estão vindo a primeira vez também, né, que não queremos assim abalar a fé de ninguém, né, muito pelo contrário. Também não, o próprio Ravindra, né, quando publicou esta obra, ele, uma das críticas que recebeu é que ele estaria jogando a água do Ganges no Rio Jordão. Né? O Ganges, que é sagrado para a Índia, né, e o Jordão sagrado para os cristãos. Não é nossa ideia também, não é, de jogar a água do Ganges no Jordão, mas apenas de projetar, não é, uma nova luz ao estudo do Evangelho, para que a gente tenha então assim um entendimento mais abrangente. Então a gente vai partir de uma visão geral, antes de entrar na obra do autor, apenas para dizer que
Existem 4 evangelhos oficiais, acho que todos aqui têm noção disso, né? Que é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados os evangelhos sinópticos, porque eles seguem uma sequência da vida de Jesus, né? Quase uma ordem cronológica, e eles coincidem na maioria dos fatos que narram. Enquanto que o Evangelho de João é o 4º evangelho, mas que se destaca dos demais, porque ele tem um estilo diferente dos outros, né? Então ele não é considerado um evangelho sinótico, né? Embora seja um dos 4 evangelhos canônicos, né? Ele foi escrito por João, um dos 12 apóstolos de Jesus, né? Que é considerado o discípulo amado, testemunha ocular dos feitos de Jesus. Claro que há algumas controvérsias, há quem diga que não foi João quem escreveu, mas um discípulo de João, não é? São ideias que nós vamos discorrer também no decorrer desta palestra aqui. Ele foi redigido aproximadamente 100 anos depois de Cristo, né? Hoje já há estudos que trazem a datação para uma época ainda, né, mais próxima a Jesus, né? Então há quem coloque aí entre 50 a 85 depois de Cristo. De modo que, se considerarmos essa data menor, né, o Evangelho de João ele pode ter sido o primeiro a ser escrito, né, porque comumente se diz que ele foi escrito depois desses outros 3 que eu citei, né? Mas ele pode ter sido o primeiro a ser escrito e a partir dele os outros evangelhos terem tido também como referência, né? Ele apresenta uma narrativa não cronológica, não há uma cronologia dos fatos. O fato que às vezes está no 2º capítulo do Evangelho, lá em João vai aparecer bem mais na frente, né? Ele apresenta também uma visão cósmica, porque tem uma influência também das ideias gnósticas, né? Então João vai apresentar, já no início, né, todos aqui estão familiarizados com o Evangelho, essa correlação do Cristo com o Verbo, né, com o Logos. Então isso dá uma dimensão mais cósmica, né, mais logóica, podemos até dizer assim, né, do Evangelho. Jesus ele é apresentado como um ser divino, né? A encarnação do Verbo. Enquanto que nos outros evangelhos se enfatiza muito a ideia de que Jesus é um mestre, né? É um rabino, é um profeta, né? No Evangelho de João isso fica claro, né, que ele é um ser divino. O que na literatura oriental nós até podemos chamar, né, assim como uma espécie de avatar, uma encarnação divina. Isso significa que os mestres autorrealizados, eles são conscientes, né, da sua natureza divina. Todos nós temos essa natureza divina, mas os mestres autorrealizados, eles são conscientes. Por isso, Jesus, a quem se refere, né, os mestres autorrealizados, eles afirmam a sua unidade substancial com Deus, né? E Jesus vai dizer, justamente no Evangelho de João, eu e o Pai somos um, né? Manifestando essa unicidade, essa união de pensamentos, né? Nos evangelhos sinóticos, Jesus frequentemente emprega parábolas. As parábolas são bastante conhecidas nos evangelhos, né, sinóticos, enquanto que em João praticamente não há parábolas, né? Alguns autores chegam até a dizer que não há parábolas no Evangelho, mas na verdade existem 2 pequenas parábolas, né? Mas não há um Evangelho assim que traz o ensino através de parábolas. São ensinos mais diretos. É um Evangelho que está caracterizado por diálogos longos, diferente dos demais, né? Então é nele que nós vamos encontrar os belíssimos diálogos, como por exemplo de Jesus com Nicodemos, né,
aquele célebre diálogo, né? Quando ele pergunta como pode um homem nascer novamente, voltar ao ventre de sua mãe, né? Neste evangelho nós vamos encontrar o diálogo também com a samaritana, né? Que é um diálogo belíssimo também, que se passa assim na intimidade, né? Porque só estavam presentes Jesus e a samaritana, nenhum dos discípulos estavam presentes nesse momento. E vamos encontrar tantos outros diálogos. Um dos mais importantes, o discurso, podemos dizer, de Jesus no momento da Santa Ceia. Né? Enquanto que nos outros evangelhos há uma narrativa mais breve, em João vai haver assim um capítulo inteiro de Jesus falando, antes do próprio momento culminante da ceia. Bom, aqui nós entramos já no pensamento do autor. Ele apresenta, antes de discorrer sobre essa questão, 4 suposições que são dele, pessoais. Né? A primeira suposição é de que o Evangelho de João ele não está sendo testado. Né? O que é que ele quer dizer com isso? Que o Evangelho de João, já se passaram 2000 anos, né, é um texto que ele sobreviveu ao tempo. Ele sobreviveu às críticas, né, sobreviveu em vários lugares, né, e todo esse tempo ele foi objeto de estudos por diversas pessoas. Né. Então ele é um texto que foi já atestado, né, como sendo um texto que contém sabedoria, né, um texto que contém ensinamentos profundos, né, que estão no Evangelho de João. Isso é bastante interessante para que a gente fixe bem essa ideia. A segunda suposição é de que o Evangelho veio até nós partindo de uma mente superior à nossa. Ou seja, não é algo que foi assim escrito tão aleatoriamente, né? Houve uma inspiração, né, divina, podemos dizer assim, para a redação desse texto. Se há algo nele que nós não compreendemos, é provável que a dificuldade esteja em nós, em nossas limitações. Isso me lembra até um pouco o Augusto Cury, quando ele está estudando a personalidade de Jesus, né, quando ele diz em algum momento que seria impossível que pessoas criassem a figura de Jesus, né, porque é uma personalidade tão complexa, tão profunda, né, tão completa, que pessoas comuns não poderiam criar assim, todas aquelas ideias, né, e todos aqueles enredos. A terceira suposição é de que o Evangelho pertence ao mundo todo e, em particular, aos que ouvem o seu chamado. O que ele quer dizer com isso é que há, no Evangelho de João, uma linguagem que é universal, né? Ela não pertence unicamente aos cristãos, né? Ela é patrimônio de toda a humanidade, né? Assim como os livros sagrados em geral. De modo que também, não é de direito a quem quer que seja, né, estudá-lo e tirar as suas próprias conclusões. Uma outra quarta suposição é de que existe um significado definido para a sensibilidade espiritual. Esse sentido espiritual é capaz de compreender ideias sutis, sugestões e fenômenos que não são compreensíveis para os outros sentidos e para a mente racional. É preciso lê-lo também, buscando interpretá-lo a partir da intuição, não apenas tentar interpretar unicamente racionalmente, né, de uma forma racional. Bem, sobre o estilo do Evangelho, o autor destaca essas ideias. O Evangelho segundo São João, ele difere de todos os demais evangelhos em sua visão geral sobre Jesus e sua missão na Terra. Ele é muito mais cosmológico em escala e místico em natureza do que os outros evangelhos. Há uma mística, né, que ela está bem nítida no texto de João. O Evangelho de São João, ele foi durante muito tempo considerado mais espiritual, mais interno ou esotérico.
Ou seja, ele era um texto que ele era do estudo mais interno, né, dos cristãos. O esotérico aqui não está no sentido de que era algo escondido ou secreto, né, mas de que havia uma linguagem, né, mais, de um nível mais superior, né, que só era mais inteligível aos iniciados, né, as pessoas que estavam mais capacitadas a interpretá-lo com essa chave, né, de um nível mais profundo, né. Durante séculos, a tradição da Igreja, ela identificou o autor como discípulo amado, mencionado no próprio Evangelho, e este com João, filho de Zebedeu. E aqui a gente abre um parênteses, porque durante muito tempo todos nós estudamos que o Evangelho de João, né, o próprio nome já diria, foi escrito por João. Mas quando a gente começa a ler assim, em detalhes, realmente há uma referência ao discípulo amado, né, que é identificado com João, mas não há essa referência expressa, direta, de que o discípulo amado é João. Isso é uma minha inferência a partir dessa leitura, né, de que João seria esse discípulo amado. Há quem coloque, por exemplo, que o Evangelho poderia ter sido escrito por um outro discípulo, também amado, né, por Jesus, que seria Lázaro. O Lázaro, né, que em um episódio, né, estaria também morto, né, que é um episódio simbólico, e que depois seria ressuscitado por Jesus. Lázaro, de fato, era um dos discípulos mais próximos, né, era amigo de Jesus. Em um dos capítulos fica claro, né, que quando Jesus sabe, né, dessa notícia, o chama de amigo, né. É também, curiosamente, o único episódio em que os evangelhos, né, falam que Jesus chorou. Nenhum outro momento se diz que Jesus chorou, né? Lógico que ele deve ter chorado em várias outras oportunidades, mas nesse momento se fala Jesus chorou, o que demonstra que havia realmente uma relação, né, muito próxima entre Jesus e Lázaro. Mas fica aqui para o nosso estudo, né, nossa investigação pessoal, né? O Evangelho ele poderia ter sido escrito ao redor de 70 depois de Cristo, e por esse motivo ter sido o primeiro deles a aparecer. Muitos estudiosos parecem concordar que alguns acréscimos e alterações foram apostos ao texto em sua trajetória até nós. Então isso todos nós, né, já sabemos que houveram muitas interpolações, né, muitos acréscimos em todos os textos dos evangelhos durante esses séculos todos. E isso também passou por João, né? E muito provavelmente este início, o prólogo do Evangelho, quando no princípio era o Verbo, né, também pode ter sido acrescentado posteriormente, né? Inicialmente ele não teria esse texto, né? Também é uma possibilidade. O Evangelho de João ele possui uma propensão especial para ressaltar contrastes, né? Contrastes entre a luz e as trevas, entre quem é do alto e quem é de baixo, entre Deus e o mundo, entre o bem e o mal, entre o espírito e a carne, e assim por diante. Isso é próprio, né, da visão gnóstica, né? Essa visão mais dualista, né? Entre luz e trevas, bem e mal, né? Então João vai dizer nesse mesmo prólogo, né, que a luz veio, mas as trevas não a reconheceram, né? Uma linguagem muito poética. No sentido espiritual do Evangelho, João está muito menos preocupado com os fatos históricos verídicos da vida de Jesus Cristo do que com seus ensinamentos espirituais. Então,
não se faz qualquer menção ao nascimento de Jesus, ou à sua infância, nem ao seu pai José. É bastante interessante isso, porque os evangelhos começam com aquela narrativa toda, né, do nascimento de Jesus, da manjedoura, e os pastores vieram, né, rei magos. E no Evangelho de João não há nada disso, né, justamente porque ele já traz essa dimensão cósmica do Cristo. Né. Não há menção a tantos fatos. O próprio nome de Maria, embora se diga a mãe de Jesus, né, mas não fala que é Maria. O próprio nome Maria, ele é omitido deste Evangelho. O autor deste Evangelho está interessado exclusivamente no ensinamento transmitido pelo Cristo após o seu nascimento espiritual, que seria o batismo no Jordão, em lugar dos fatos relacionados com o seu nascimento físico. Provavelmente porque até naquela época já houvesse até algumas polêmicas a respeito de como, em que lugar nascer, né, em que circunstância realmente. Não pode haver dúvida quanto à natureza simbólica dos diversos fatos e milagres citados neste Evangelho. 2 dos milagres mais importantes, que seria a ressurreição de Lázaro e a transformação de água em vinho, não são sequer mencionados em quaisquer dos outros evangelhos. Isso também é um dado interessante. Né? A famosa narrativa das bodas de Canaã, ela vai ser, né, dita por João. E nenhum outro evangelho há essa referência. Os milagres, apenas para lembrar, eles são meios para falar sobre a transformação do ser e o forjamento de uma integração interna, de modo que os que estavam como mortos pudessem encontrar uma vida nova e mais significativa, mais abundante. Né? Então, assim, essa ideia também é bom ter presente para o decorrer do livro, porque ainda que em muitos dos casos os milagres que são atribuídos a Jesus possam de fato ter ocorrido a nível físico, né? Já que ele era um adepto e tinha plenas condições de realizar qualquer tipo de milagre, né? Milagre entre aspas, né? Para nós que não compreendemos ainda completamente as leis, né, não explicadas da natureza. Mas o que se quer enfatizar aqui é que estes milagres eles também devem ser entendidos, interpretados num nível simbólico, né? Trazendo em mente essa ideia de que é como um renascer, né, do que não está desperto, do que dorme, né, do que está morto, para um nível de lucidez, de iluminação, né, de um despertar. Então é sempre isso, é como se todos nós ainda estivéssemos nesse nível ainda de mortos, né, porque não estamos despertos, mas que ainda podemos e vamos, né, chegar nesse nível de iluminação. Aqui é o prólogo. No princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando o Evangelho de João foi escrito em grego, né, nós omitimos essa informação, então logos era a palavra original, né, que tem uma ampla acepção, né, significa verbo, princípio, inteligência, né? Tem vários significados, logos. Mas aqui João, ele coloca palavra também, é outro significado, né? João coloca aqui identificando logos, né, como sendo o verbo, a palavra, né? Isto, no sentido para os gregos, o sentido de logos, seria a ordem cósmica do universo. Era nisso que os estoicos acreditavam, né? O universo ele estava regido por uma ordem cósmica, assim como no Egito também se tinha essa ideia muito claramente, né?
havia essa necessidade de sempre estar invocando os deuses e realizando aquelas cerimônias todas, rituais, para manter a ordem cósmica, né? O Logos, quando João identifica o Cristo como sendo o Logos, o ser encarnado, isso passa a ser um escândalo para os gregos, algo que eles não compreendiam, né? Uma verdadeira assim, aberração a nível do entendimento deles. Porque, de fato, o Logos ele é uma estrutura impessoal, né? Não é uma pessoa, harmoniosa e divina. Então, com uma estrutura assim, que corresponde a todo o universo, poderia, de repente, encarnar em uma pessoa, né? Isso era incompreensível para os gregos. Essa primeira parte do prólogo, até aí, eles até aceitariam, né? Aceitavam, né? Porque no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, tudo bem. Mas quando João continua, né? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Acho que não está aparecendo tudo aqui não, né? Sumiu aqui o PowerPoint? Sumiu. Sim. Tá aí, ó. Tá meio que encoberto, né? O computador de fato não está aparecendo. Deixa eu abrir. Não, tá passando, tá passando. Deixa assim mesmo, deixa então. Não aparecer. O computador está com muitos eventos aqui. Então, essa ideia tem que mudar aqui, né? Essa ideia, então, ela se torna um pouco incompreensível, não é, para os gregos. Mas, assim, a gente não vai discorrer sobre isso pelo tempo, né, apenas para que se compreenda que quando João estava falando aqui, ele não estava falando de Jesus, mas do Cristo, né, que seria, nessa ideia, o Logos, né, o segundo Logos. Não há essa indicação, né, mas depois foi que a igreja fez essa identificação de Jesus com Cristo, né, como sendo uma única pessoa, né, e como sendo a própria encarnação de Deus, né. Bom, o grande prólogo, que é este hino com uma estrutura poética formal, ele é possivelmente um adendo ao Evangelho de João, e ele atribui a este Evangelho uma dimensão cosmológica e mística, diferenciando dos demais, como dizíamos. Dentre outras acepções, Logos significa inteligência, sabedoria, Deus, Espírito, fogo e ordem. No hino em questão, significa claramente a inteligência que está além do tempo, algo que está, né, além da eternidade, né? Não há qualquer questionamento quanto ao gênero masculino ou feminino no reino desta inteligência eterna, né? É o Logos. Há uma luta constante na alma de toda criatura. Aqui ele já está se referindo à ideia de que a luz veio e as trevas, né, não a reconheceram, né? Dizendo que é uma luta constante na alma de toda criatura, a qual se opera entre as tendências da luz e das trevas, entre aquelas que descem do alto e as que atraem para baixo. Mas sentimos esse chamado, né, essa necessidade de buscar o espiritual, mas ao mesmo tempo somos arrastados, né, atraídos para aquilo que é material, mais material. O Evangelho de João, como os demais evangelhos, ele é inteiramente permeado pela ideia de uma hierarquia de seres humanos. Quem aceita o Logos, no fundo do coração, sofre uma mudança radical na maneira de ser, um novo nascimento, seria um nascimento virginal, né, espiritual, que vai estar representado no batismo, né, de Jesus, quando ele vai a João Batista. Esta tensão permanente entre a tradição e a liberdade se apresenta como uma tensão entre a lei e o amor, entre a obrigação e a graça, a justiça e a compaixão.
O prólogo continua. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para testificar-se da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era ele, né, não estava no nível de Jesus, né, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Continua, nós não temos tempo para seguir. Então, falando especificamente de João Batista, segundo este evangelho, João Batista ele foi a primeira testemunha do status especial de Jesus Cristo. João Batista está num nível, né, quase próximo a Jesus, né, de avanço espiritual, né, de elevação. Tanto é que se vai dizer no Evangelho que nenhum homem, nenhum ser humano, né, nascido de mulher é maior que João. Né? Vocês todos aqui devem lembrar dessa afirmação. Né? Então João ele estava preparado, ele que também fazia parte do grupo dos essênios, né? Ele estava preparado para receber a esse mestre, né, que chegava naquele momento, e realizar simbolicamente, né, a sua iniciação, né, a outros níveis, né, espirituais. João Batista, então, ele desempenha o papel equivalente a Budi no Bhagavad Gita. Aqui quem não está familiarizado um pouco, não é, com a teosofia, nós estamos falando aqui dos 7 princípios do ser humano. Né? Então, João Batista ele estaria nesse nível de Budi. Aqui é o autor quem está dizendo. Né? Segundo a hierarquia do ser no Bhagavad Gita, acima de Manas, que é a mente, né, está Budi, a inteligência integrada. Acima de Budi está Atma, o eu, o espírito. Ainda assim, apesar de sua evidente capacidade de enxergar as obras do espírito, João permaneceu em um nível mais mundano, né, da individualidade, da materialidade, da causalidade, da lei, da natureza. Não era do alto, nesse sentido, né, do alto mais alto. Ele não estava no nível de Atma, o Filho de Deus, né, que seria o Cristo. O Evangelho enfatiza a dificuldade de reconhecimento e avaliação da verdadeira natureza de Jesus Cristo. Até mesmo João falha em reconhecê-lo. Então, isso fica bem claro assim, em todos os evangelhos, não apenas no de João, né, que, embora todos os discípulos estavam ali com Jesus o tempo todo, eles ainda não sabiam exatamente quem era Jesus. Então, João indaga, és tu, né, a quem esperamos, ou devemos esperar outro, né, ou virá outro? Né? Outros discípulos, outros apóstolos vão fazer questionamentos parecidos, né? És tu filho de Deus, né? És tu Messias, né? Todos ficam realmente sempre duvidosos. O Evangelho, certamente João fala em reconhecer. Os 2 discípulos logo reconheceram em Jesus um grande mestre. Os 2 discípulos de João, que logo quando Jesus é batizado no Jordão, na narrativa de João, né, o próprio João pede para que seus 2 discípulos, certamente os mais avançados, os mais, né, preparados, não só espiritualmente, mas intelectualmente para esse trabalho, ele pede para que eles sigam a Jesus. Né? Então esses 2 discípulos logo reconheceram em Jesus um grande mestre. Mas também isso não foi de imediato. Depois de uma pequena conversa, né? Depois de uma pequena aproximação, é que eles viram realmente que era um mestre. Contudo, só vieram a perceber que se tratava do Cristo depois de terem permanecido certo tempo ao seu lado. É o que diz aí. Jesus, então, tornou-se o mestre de um grupo muito seleto de alunos que ele reuniu à sua volta. Nem todos os que desejavam segui-lo podiam ser aceitos. Mesmo assim, a maioria dos discípulos
nem sempre compreende os ensinamentos sutis de Cristo. Outros, como Nicodemos, tinham absoluta certeza de que Jesus era o Filho de Deus. Quando fala aqui Filho de Deus, vamos entender como sendo o representante do Atma, né? Está no nível do Atma, do Espírito. Um Cristo, isso. E que o seu ensinamento era verdadeiro, mas na prática foram incapazes de superar todos os seus apelos mundanos a fim de segui-lo tão radicalmente quanto ele o exigia. Quer dizer, o Nicodemos, que representava a casta dos sacerdotes, era um membro do Sinédrio, né, do tribunal, ele reconheceu, por estar também num nível assim, jamais, né, avançado de compreensão, ele reconheceu em Jesus, né, um grande mestre. Ele vai ao seu encontro, né, para conversar, para obter algumas informações, né, para retirar dúvidas íntimas, né, resolver talvez até dilemas íntimos, pessoais, mas ele não tem coragem de ir à luz do dia. Ele vai na calada da noite, às escondidas, né, e busca Jesus, e ali eles têm uma conversa também muito bela. Bem, Nicodemos então ele enfrenta com perspicácia seu dilema interior e exterior. Ele chega à noite, encoberto pela escuridão, evitando ser visto pelos colegas dignatários, porque certamente ele seria censurado, né? Mas buscando instrução e luz. Verdadeiro fariseu. Sim, ele era um fariseu, exatamente. Eu falei da casta dos sacerdotes, mas era um fariseu. Com essa situação aí. Exatamente. Ao contrário dos discípulos de Cristo, ele é incapaz de arriscar tudo em favor da única coisa de que ele necessita, do reino de Deus. Porém, ele não pode fazer isso, a menos que um novo ser nasça, gerado pela água e pelo Espírito, os níveis de João Batista e do próprio Jesus, né? Quer dizer, Nicodemos ele não está ainda nesse nível de Atma e Buddha, né? Ele não está ainda preparado para essa grande jornada, né, da alma. Aqui é um trecho que está textualmente, né? Se alguém pode nascer novamente, né? Retornar ao ventre da mãe. Quer dizer, ele não entendia que o reino de Deus era algo interno. Né? Aqui nós preparamos um esquema que não está no livro, mas que vai ajudar para que a gente entenda o que foi dito até agora e que vai ser dito logo mais. Né? E que é muito interessante, porque a gente pode fazer uma divisão aqui em 4 segmentos, colocando Jesus, João Batista, os sacerdotes em geral, né, e a multidão, o povo. Né. Jesus, ele está no nível do Cristo, é o Cristo, né, ele está no nível de Atma, é o Espírito. João Batista é Buddhi, a mente superior, né, a mente integrada. Os sacerdotes, os fariseus, né, eles estariam, os saduceus, nesse nível da mente racional analítica, né, porque tudo eles precisavam entender com a mente racional. Né, aquilo que não estivesse realmente escrito na Bíblia, aquilo que não fizesse sentido de acordo com a hermenêutica deles, então não era verdadeiro. E Jesus vai trazer um nível de ensinamento que está muito, muito mais além, né, dessa interpretação literal. A multidão está o quê? No nível dos sentidos, os prazeres sensoriais, né, do eu mundano. Uma outra analogia, que está mais embaixo, seria com os níveis de consciência, né, que fala dos Upanishads. Né? A multidão no sono profundo, os sacerdotes no sono, João Batista na vigília e Jesus, a consciência pura, desperta. Lembrar, como ele vai falar também o autor, que esta multidão não é uma multidão externa, né? Tudo é simbólico e a nível interno. Então essa multidão está também dentro de nós.
Pois é. Aqui a gente já coloca, agora já é uma colocação mais nossa pessoal, né? Eu coloco Jesus, a pureza, a vontade, a realização, o conhecimento direto da realidade. João Batista seria a percepção sutil, a intuição, a inteligência integrada, a sabedoria. Os sacerdotes estão toda aquela, né, naquelas narrativas, né, o escárnio, o desdém, a hipocrisia, a ignorância, a podridão, né, porque Jesus os chama de sepulcros caiados, né, o apego à tradição, o sábado, que eles não permitiam que ninguém fizesse nada no sábado, né, Jesus foi censurado porque curou no sábado. É o templo físico, né, não o templo espiritual, e a verdade convencional. A multidão estaria no nível da crença cega, né, simplesmente acompanha, né, da rebelião, da indiferença, do distanciamento, da repulsa aos ensinamentos sagrados. Tem ouvidos, mas não ouve. Aqui não está na interpretação do Evangelho de João, que é uma cena da transfiguração. Não aparece no Evangelho de João, só nos outros evangelhos. Mas também uma outra analogia para que a gente vá compreender um pouco mais essa ideia da interpretação simbólica, né, é que nessa cena da transfiguração em que aparecem ao lado de Jesus Moisés e Elias, né, Moisés estaria representando o Atma, né, que é a vontade, e Elias, que foi um grande profeta, estaria representando Budi, né, que é a intuição, a sabedoria. Né. Então são outras possibilidades. Bem, mas aqui a transformação, o milagre da transformação da água em vinho, que é um texto muito conhecido também, ele ocorre no terceiro dia após o batismo, né? João diz, no terceiro dia após o seu novo nascimento, marcado por sua... Aliás, João não, o autor. Todos os textos são do autor aqui. No terceiro dia após o seu novo nascimento, marcado por sua unção pelo Espírito, Jesus está pronto para ensinar os discípulos. Maria, sua mãe terrena, embora não seja assim chamada neste evangelho, que o nome dela não aparece, né, ela está ali presente naquele momento, desse evento, né, bem como sua mãe celestial, o Espírito Santo, a Shekinah. A palavra para espírito em hebraico é feminina. Então o autor aqui ele remonta, né, toda aquela ideia de que havia uma versão, né, uma ideia mais presente nos evangelhos primordiais, né, de uma presença feminina, né, de uma imagem mais feminina de Deus, podemos, se quisermos assim dizer, né, que seria a Shekinah, o Espírito Santo, né, que depois, ao longo do tempo, né, foi sendo transformada, né, para ter uma outra conotação que aqui se veicula hoje em dia. Mas Maria, ela estaria ali representando também essa mãe celestial, né? A presença do Espírito, da Shekinah, né? Do sagrado, naquele momento. Jesus Cristo não tem certeza se já está no momento certo de os discípulos presenciarem uma expressão do poder em comum. Era algo realmente assim, totalmente, né, incomum e forte para eles, essa transformar a água em vinho, né, do ponto de vista físico, a gente interpreta assim. Mas falando simbolicamente também, ele não sabia até que ponto os discípulos estavam prontos para receber esse manancial, né, de luz, né, de ensinamentos que ele ia passar naquele então. Né. O milagre, então, ele sugere a transformação do ser do nível da água, que era o nível de João Batista, para um outro nível do Espírito, que foi iniciado por Jesus Cristo para os discípulos. É como se ele simbolicamente estivesse
demonstrando essa transformação do ser, né, desse nível de João Batista para um nível ainda superior. Um outro evento também que é bem destacado na Evangelho de João é a do cego de nascença, né, quando Jesus cura. Ele curou vários cegos, né, mas nessa passagem especificamente, em que os discípulos indagam, né, por que ele nasceu cego, havia um cego da essência e tal. E aí o autor ele vai falar um pouco da questão da cegueira espiritual, né, dizendo que a cegueira espiritual ela é uma consequência objetiva das leis naturais, universais e também naturais. O autor ele quer dizer o seguinte, que de certo modo, pelas condições em que estamos, né, de encarnados neste universo, neste planeta, todos nós já nascemos cegos por natureza. Né? Nós trazemos essa cegueira espiritual ao nascermos. Né? E apenas quando despertamos o nosso ser interno é que nós enxergamos a luz verdadeira, né? Podemos chamar a luz do Cristo, né? Ou a luz dos planos superiores. Né? Então, mais uma vez, sem afirmar se houve ou não um milagre a nível físico, né? A ideia que se veicula aqui é de que aquele homem ele estava num nível de cegueira espiritual, né? Estava cego assim como nós estamos no nível daquele personagem. A cegueira ela é natural, assim como a paralisia. Vamos ver mais adiante. Então o cego ele deve empreender uma jornada espiritual para obter a visão, para despertar, para ser espiritual e tornar-se um filho de Deus. Quer dizer, essa é a jornada, né, todos nós, quando ingressamos na senda espiritual. Né? Entramos completamente cegos. Né? Inclusive, em muitos ritos de iniciação, na maçonaria, por exemplo, né? Há várias simbologias que remetem a essa ideia, né, de entrar num ambiente totalmente escuro, né? Passar por câmaras secretas, escuras. É um pouco essa ideia. Né? Este homem já é alguém que busca, né, a senda. Né? Ele sabe que é cego e ignorante e precisa ser transformado em um novo ser. Ele já tem consciência. Então, depois que o cego percebeu sua verdadeira natureza, ou seja, depois que ele volta a enxergar, né, ele voltou para a consciência do ego comum. Quer dizer, também isso não produziu nele, né, uma elevação espiritual assim, de uma hora para outra. Né? Ele volta à consciência do ego comum. Mas agora ele é um homem transformado, banhado na fonte da luz, um vidente, alguém que enxerga não somente a aparência grosseira, mas também o que é sutil. Ele já está percebendo o sutil na sua vida. O paralítico, ele diz no Evangelho de João que ele foi paralítico por 38 anos. Imaginem, né? 38 anos paralítico, sem poder se locomover, sem poder andar. Isso, interpretado de um ponto de vista também mais físico, né, deve ser terrível. Né? E este homem teve também, né, a aventura, né, de ser abençoado por Jesus e voltar a andar. Mas a sua condição externa reflete uma paralisia espiritual interna. A paralisia maior está dentro dele, como está dentro de nós também. Né? Ele tem tentado viver apenas a partir do seu ego e para o seu ego. A ideia do paralítico é daquele ser que vive voltado unicamente para o seu ego. Né? Ele não consegue enxergar nada além do próprio ego. Né? Então, quanto mais essa vinculação com o seu ego, né, maior será a sua paralisia. Levando-se em consideração o fato de Cristo só poder ser testemunhado a nível do Espírito ou acima deste, isso já mostra, né, a dificuldade para se compreendê-lo. Pedir aos discípulos
que dessem testemunho dele, é um chamado para que se levantem do reino do mundo e de matéria para o do Espírito. Isto porque, logo após este milagre, Jesus diz aos discípulos, né, que deem testemunho disso aí, né, que divulguem, para que as pessoas tomem conhecimento. Então, esse dar testemunho, né, é como um chamado para que eles se levantem do reino da matéria para o do Espírito. Aqui há uma outra analogia com a filosofia do Sankhya Yoga, quando se fala de Purusha e Prakriti, né? Um tema também muito complexo para uma abordagem neste tema da palestra, mas apenas na filosofia Sankhya eles falam de duas substâncias, vamos dizer assim, que têm uma origem comum, mas que no plano da diferenciação elas estão em sentidos diametralmente opostos, né? Seria o espírito e a matéria. E o Purusha, ele seria consciente, porém inativo. Porque a produção, né, a criação, o movimento, tudo está na natureza, que seria Prakriti. Então, Prakriti é a matéria primordial com que se produzem as formas, né, a vida, a própria natureza, né, a matéria em si, desde a matéria mais grosseira, a matéria mais sutil, e Purusha, o espírito. O que acontece, apenas para que a gente destaque aqui o mais importante, é que Purusha é consciente, mas é inativo, né? E Prakriti é inconsciente, embora haja uma aparente consciência, mas é ativa, produtora. Então, é a ideia do cego carregando o paralítico. Né? É essa a ideia que está presente aí. Bem, ainda da cegueira espiritual, a gente destaca aqui um trecho do Upanishad, de um dos Upanishads, né, que nós conhecemos, que diz, do irreal, conduza-me ao real. Das trevas, conduze-me para a luz. Da morte, conduze-me para a vida. Alguém percebe aqui tudo que está ali no Evangelho de João? O cego, Lázaro, todas essas ideias. Bem, a multiplicação dos pães também é um outro evento que é muito discutido, né? Por todos os comentadores do Evangelho. O próprio Dalai Lama tem um comentário belíssimo, né? Ele não duvida de que Jesus realmente multiplicou, né, aqueles poucos pães que foram trazidos por um menino, por uma criança, né, em 5.000 pães, não sei se 2.000 peixes. E então, há autores que falam que isso se deu em um plano mais sutil, né? Jesus saciou a fome daquelas pessoas, mas num plano ainda mais sutil. Né? E há também essa interpretação ainda mais simbólica, que é que nos interessa aqui, do autor, né? E ele vai dizer o seguinte, porque diz que Jesus, nesse momento, ele queria, digamos assim, afastar um pouco da multidão, né? Para ficar mais a sós com os discípulos. Né? E ele não conseguiu, a multidão seguiu, né? E o autor ele vai fazer uns comentários bem interessantes, porque ele diz assim, Jesus tentou fugir para as montanhas, onde poderia ensinar os seus discípulos em paz. Lembrar, sempre que subir a montanha, é também uma outra simbologia, né? É elevar-se. Né? Subir a montanha, elevou-se. Entretanto, a multidão seguiu até lá. A multidão está dentro da gente também, né? Também devemos lembrar-nos da multidão interior, que é parte e quinhão de cada investigador da verdade. Né? E quando a gente começa a estudar, né, começa a participar de alguma coisa e aquelas vozes dentro de nós, mas por que está indo para isso? Né? Por que lê isso? Né? E isso é verdade mesmo? Né? Não seria exagero? Então,
São aquelas vozes, né, internas. Soa estranho que o público externo viesse ao encontro de Jesus, diz o autor, nas montanhas para receber o pão exterior. Até porque era o momento da Páscoa, estava próximo, né, e era comum eles irem para Jerusalém. Então é algo que realmente a gente fica para refletir. Né? Toda essa multidão subia a montanha, né, para buscar o pão. Mesmo no nível de compreensão mais elevado dos discípulos, existia uma multidão interior impondo-se, querendo satisfazer as suas necessidades. Então, quando se fala Yogananda, ele vai trazer assim, um adendo a esse entendimento, a essa compreensão, no livro A Yoga de Jesus, ele fala que a ideia de fome e sede, ela está relacionada à busca espiritual. Né? Então, sempre se fala em ter fome e ter sede, na verdade é a necessidade que tem as pessoas, os discípulos, né, dos ensinamentos espirituais, mas nesse sentido. O eu sou. Em muitos momentos, o Evangelho de João ele é um evangelho que ele utiliza muito metáforas, então ele fala muito do eu sou. Por exemplo, Jesus diz, eu sou o pão da vida, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou o bom pastor. Então há muitas metáforas nesse sentido. O eu sou, ele está sempre enfatizando, né? Que tornou-se até em alguns momentos hoje já uma espécie de mantra, né? Mas quando Jesus invoca o eu sou como alimento, ou caminho para a vida eterna, ele sempre tem em mente o seu Pai, e sabe que na ausência dele nada pode fazer. O Atma. Seu Pai e ele são um. Ele é o próprio Atma, que é uno com Brahma. Com Brahman. Que quando falamos do Atma, na visão teosófica, nós estamos falando também, né, dessa inteligência superior, né, da divindade, que é um. Este eu sou precisa ser compreendido como um habitante em nosso interior. Está dentro de nós. Eu sou, né, está dentro de cada um de nós, como um representante da divindade dentro de cada um de nós. O ensinamento referente ao eu sou é uma instrução, veja bem, instrução específica para buscarmos a Deus no nosso íntimo. O Uno, a pessoa suprema, habita na parte mais profunda de cada ser humano. Diz ainda o autor que o ser humano vive na negação de sua própria parte mais profunda e assim vive sem pecar. Vejam, é importante a gente entender isso também, que na filosofia oriental não existe a ideia de pecado original. Uma ideia que foi construída, né, no cristianismo tradicional ao longo de todos esses anos. Então, quando se fala em pecado, assim, num contexto mais hindu, se fala da negação, né, do seu eu superior, do seu interno. Você está negando essa divindade que está dentro, né, quando estamos negando essa divindade interna, nós estamos cometendo o pecado. Essa seria a ideia, assim, entre aspas. A vidas, que seria a ignorância, se aproxima. Exatamente, bem lembrado. Isso aí, né? Exatamente, a ideia de avidya, Reflete, a ignorância primordial, né? E de não saber também da sua própria origem, porque a negação, ela vem também do não saber, né, dessa origem primordial. Então, pode-se observar, repetidas vezes, que Jesus Cristo não falava a partir da sua própria autoridade individual,
ou com seu próprio poder pessoal, porém com o poder e autoridade de Deus. O autor está dizendo isso porque em muitas partes do Evangelho também ele vai dizer, né, não sou eu que eu faço, não estou dizendo de mim próprio, né, mas é o Pai que me enviou, né, ou o Pai que está em mim. São essas ideias, né, aqui. A visão que Jesus Cristo possuía era de um grande homem. Ele podia ver com facilidade o caráter e as reais intenções das pessoas, bem como enxergar o passado e o futuro. Então, ele sempre estava, digamos assim, falando diretamente, né, a personalidade de cada um dos discípulos, né, ele sabia um pouco do que ia, um pouco não, do que ia realmente acontecer. Lázaro, o episódio de Lázaro, no trecho de João diz assim, isso é um pequeno trecho, né? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. Vejam que fala mesmo morto, né? E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor. Olha só. Né? Para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai ir. Então, na prece eu não trouxe assim, a melhor tradução da Bíblia, porque eu ia trazer até a Bíblia de Jerusalém, né? Mas assim, é uma das traduções aqui que... Então, como dizíamos, essa interpretação ela deve ser também feita num nível simbólico. Né? O que é que o autor vai dizer? Que a consciência de estar morto é um sinal de progresso espiritual. Quer dizer, a consciência, falamos no início de que estamos nesse nível, né, de sono profundo, seria equivalente a mortos mesmo, mas a consciência, né, só o fato de estarmos aqui, né, de já buscarmos algo, essa consciência já é um sinal de progresso espiritual. Só aqueles que amam a Cristo e são por eles chamados, tentando segui-lo, podem chegar a essa constatação. Há uma outra referência aqui do autor de que Lázaro ele não é citado em qualquer outro evangelho. Né? Isso também é algo também para se colocar a interrogação. Né? Porque ele só aparece neste evangelho que possivelmente pode até ter sido por ele também. É possível que todo o episódio seja interior e simbólico. Nós sabemos que no Egito também havia muitos rituais iniciatórios, né, que representavam essa ideia que está expressa no mito de Osíris, né, de que o morto ele ressuscita, né, e volta a viver, né, volta à luz. Né. Então essa ideia também, toda essa narrativa, né, desse episódio de Lázaro também pode ter sido representada mesmo, né, entre os discípulos mais próximos, né, como uma forma de expressar, né, esses níveis, né, espirituais. Seja o que for que Jesus tenha ensinado à multidão, ele sempre pediu aos discípulos imediatos que praticassem o morrer para a própria vida, né, para os relacionamentos humanos pessoais, para o mundo inteiro. Quer dizer, o grão de trigo não nasce se ele não morrer. De todos os seguidores de Cristo, Lázaro era o mais consciente da própria situação, o que mais reconhecia o fato de estar afastado de Deus, adormecido na morte. Jesus expressa a necessidade do grão de trigo morrer para produzir frutos. Foi isto que Lázaro fez. Gesto aqui.
Gesto que todo aspirante deve imitar. Né? Essa questão de buscar a morte do eu, né? Do eu inferior. Né? Marta cai adormecida. Marta e Maria, que eram as irmãs de Lázaro, estavam ali presentes. Né? Então Marta, num certo trecho diz que ela adormece. Então, ela cai adormecida de novo na consciência que precisa ser lembrada por Cristo. Sua incapacidade de permanecer acordada e vigiar o irmão Lázaro faz lembrar a incapacidade dos discípulos durante a vigília com Jesus no Getsemane. Em muitos momentos, né, principalmente nesse momento aí que Jesus estava também num momento de muita angústia, né, prestes a ser preso, então ele pede para os discípulos ficarem ali velando, né? Por várias vezes os discípulos caem adormecidos. Então esse adormecimento, esse torpor, né, é como estar retornando novamente ao nível da consciência comum. Estamos passando um pouco do horário, mas já estamos finalizando aqui. Os níveis de percepção, que o autor vai falar agora, traçando uma ideia geral, né, de todos esses eventos, ele vai dizer que a cegueira, a realidade e o estado de morte espiritual são bastante naturais e universais. Aquilo que já foi dito em outro ponto. Desse ponto de vista, o progresso espiritual é peculiar à natureza superior do homem e contrário à sua natureza inferior. Se é algo natural, né, significa que nós vamos também, a todo momento, receber assim, um puxão em sentido contrário. Né? O poder e a glória de Deus só são revelados a uns poucos. Não significa que as massas não desejem compreender ou acreditar, e sim que elas não podem, elas não estão ainda em condições, né, de chegar nesse nível mais avançado. A Yoga da Cruz, o autor vai finalizando, chegando um pouco ao tema do livro, né? Ele diz que no que tange a Jesus, o preparo adequado consiste em morrer para a vontade do eu e negar a si mesmo. Né? Aquele que quiser me seguir, né, toma a sua cruz, nega a si mesmo, para que possamos obedecer à vontade de Deus. Então, sua yoga, nesse sentido, né, consiste nisso. E a cruz é o seu símbolo supremo. O caminho de Cristo é o da cruz. Diz o autor, o caminho da cruz, à maneira de todas as sendas espirituais autênticas, requer sacrifício humano. Não há nenhuma senda, nenhum caminho espiritual que não exija sacrifício. Por quê? Não é que ninguém vai precisar realmente ir para uma cruz, não é nada disso, mas não há evolução, não há avanço, né, se a gente não sacrificar este eu menor, né? Renunciar a tudo isso. Então, na perda de nossa identidade inferior, reside a possibilidade do encontro do eu eterno. Eu e o Pai somos É algo que é correlato. Né? Eu e o Pai somos um. Exatamente. Eu e o Pai somos um, por exemplo. Identidade pessoal. Sim. A paz de Cristo é a consumação de todo o esforço e luta espirituais. Porque também Jesus diz, eu vos dou a minha paz, né? Então isso não é também algo automático. Não é também mais um simples milagre. Né? Essa paz... Só não dou a paz do mundo porque o mundo não tem paz. Sim. É a consumação de todo o esforço e luta espirituais. Mas só aqueles que se despojarem de si mesmos podem encontrar esta paz. Ela requer um despojamento, né, gradativo. Ele não veio trazer consolo, despreocupação ou felicidade no sentido usual dos termos, nada disso. Né?
Muito ao contrário, porque ele vai dizer em muitos momentos, né? Sereis perseguidos por causa do meu nome, né? Tereis que renunciar, tereis que tomar a tua cruz, né? Nada disso. O que, sim, oferece é uma alegria plena, né? Que é algo que está, que é uma consequência direta, né, desse nosso contato cada vez, né, mais próximo com o nosso Atma, com o nosso ser interno. O Cristo em nós é a parte, ou eu sou, se quisermos, né, é a parte mais profunda e mais espiritual da alma, o Atma, o Uno com Brahma. O Filho de Deus, que foi nascido do Espírito e é um com o Pai, pode nascer em nós, na câmara secreta de nossa alma. Mas o caminho para o topo da montanha passa pelo vale do sofrimento na cruz. Aqueles que pressentem isso anseiam pelo batismo de Cristo e o temem ao mesmo tempo. Lembra, a multidão é um ansiar e ao mesmo tempo um distanciamento. Um dos maiores temores que o indivíduo sente é o de sua transformação radical. Esse é um mau temor. E aí aquela ideia da dualidade, né, falamos de luz e trevas, né, e medo e liberdade, né, porque a liberdade, ela não acontece quando há o medo. Aqui finalizamos com dois axiomas que são da literatura cristã. O Leadbeater coloca numa de suas obras esses dois axiomas, que diz: somente as ações nas quais resplandece a luz da cruz são dignas da vida do discípulo. E o outro pensamento diz: quando alguém entra na senda, põe o coração sobre a cruz. Lembra um pouco no caminho. Quando a cruz e o coração se unificam, está alcançada a meta. E aqui nós finalizamos agradecendo a todos a atenção Paciência. e a paciência, sobretudo.